Olá, alunos de tradução de textos técnicos científicos. Essa aula são algumas dicas para a gente começar a tradução de textos científicos. É um pouco mais de exercícios antes de começar as traduções que vão entrar no relatório. Bom, essas dicas, some tips, essas dicas são tiradas, não tiradas necessariamente de livros, mas eu montei essas dicas a partir do meu trabalho com tradução de textos científicos. Então, tudo que eu uso aqui, os textos que eu estou usando de exemplos, são textos nos quais eu já trabalhei, porque para mim fica mais fácil mostrar para vocês um texto que eu já trabalhei, que eu já fiz pesquisa sobre ele, já fiz pesquisa de vocabulário e tudo mais, então fica mais fácil eu montar uma aula baseada nessas experiências. Então vamos lá, Translation of Scientific Texts. Some tips for you to start translating. About citations and references. You have to keep in mind that there are rules for that. Okay, all scientific texts, of course, they need citations and references. Remember that you are going to write your own senior paper, TCC. So you will have to do this according to what? According to ABNT. In English, there are other formats. APA, Chicago format, MLA. Some sources you may use are the following. Here there are there are two websites for you to take a look at these formats. However, you don't have to be so worried about it. You hardly have to do this yourself. The authors, before sending you the paper for translation or proofreading, usually follow the journal style. If the authors ask you to format and cross-check citations, cross-check é ver se tudo que está citado no texto está no reference list e vice-versa. Cross-check citations and references, you may negotiate a better price. After the author submitted their paper to the publisher, there is a copy editor to format citations and references. If you ever work as a copy editor, as I did, you will have to follow the publisher's manual. But all you'll have to do is to double check what the software had already done. Bottom line is, you must know the rules exist, but you don't have to memorize them. If you work for a publisher, you'll receive a manual. Já vou mostrar para vocês o manual. Deixa eu esclarecer isso um pouco melhor. Eu estou trabalhando aqui com que tipo de textos científicos? Artigos científicos, porque é a experiência que eu tenho mais e que é um nicho que demanda muito o trabalho do tradutor e do revisor de inglês. Porque os pesquisadores querem publicar os seus artigos em inglês. Então, a situação é a seguinte, eles vão escrever em inglês e passar para um revisor. Então, você tem que fazer a revisão do inglês. Ou escrevem em português e passam para um tradutor. É uma situação em que o texto original ele é descartado, não é um texto publicado. Então, acontece inclusive de você encontrar erros e vai ter que corrigir esses erros. O erro está em português e, obviamente, não pode passar o erro para o inglês. Porque, diferente da tradução literária, por exemplo, você tem um livro de literatura publicado em inglês e aí você traduz para o português, então você tem duas publicações. Essa é uma situação em que o texto de partida ele vai ser descartado, então vai ser publicado somente o texto em inglês. É essa situação que eu estou lidando aqui de textos científicos. Por isso, eu vou dar a dica sobre tradução de textos acadêmicos e são dicas, inclusive, para vocês levarem para a escrita do TCC de vocês, que é em inglês. Well, if you work for a publisher, which was my case, you receive a manual. So you don't have to worry so much about memorizing rules. If you have to apply some rules, you just follow the manual. Let me show you. This is an example. It's not meant to be shared, so I'm not going to share this with you. I'm going to show superficially what I had to follow. It has 59 pages here, so of course I'm not going to read everything.
They are tips for the copy editors to work on the proofreading and copy editing of the scientific papers. So, for example, for spelling, this manual suggests us to use Merriam-Webster because it is an American publisher, so we had to use American spelling, American vocabulary, not British. So there are instructions for you how to use abbreviations. What else? How to format abstract, if you have to use accent marks. So there are a lot of instructions for the copy editor and proofreader to follow. How to use acronyms, adverbs. This is interesting. You see here a lot of people use hyphen for adverbs that end in "ly." For example, a company is privately held, not privately held with acronym. The test environment was natively formed, not natively hyphen formed. So whenever you have an adverb with "ly," you shouldn't use hyphen, which is common by some speakers. So what else? How to use apostrophe, symbols for approximately. You use the symbol, o nosso tio, to mean approximately, around 15 days. So tio, 15 dias. What else? Artwork. There are rules to format figure schemes and tables, so you have to follow that. And there are also some book references. See reference list, so you have to follow the instructions of the manual. There are also instructions on some grammar points, so this is very important too. For example, and I'm thinking about giving you some more exercises about this. For example, subject-verb agreement, singular verb for quantities. If you use 40 ml was or were, you know, this is different between English and Portuguese. I actually gave this to you guys in morphology and syntax, but I think we could do a review on this. Maybe I'm going to prepare some extra exercises on grammar in English. Well, my intention here is just to show you that if you work for a publisher, you usually have a manual to follow, so you don't have to worry about memorizing rules. And if you're working for a private client, for example, a scientist who wants to publish his paper in English, and you have to proofread or translate, so you negotiate, for example, if you have to format the paper. But usually, as I said, usually the authors follow the journal style, because every journal, que é revista científica, every journal has its own rules. So the author follow the journal style and then gives the article to a translator or proofreader just for to check language, not formatting. But keep in mind that you might have to negotiate formatting depending on the client. Well, guys, this is a tip for you to use in your own papers, but also for you to question the author if the author makes this mistake. So for both, even if you are writing in Portuguese or in English, this is like a general rule. You have to spell out an acronym at first mention, and then you use the acronym only. For example, when you use
inglês como segunda língua. So use English as a second language, parentheses, ESL. And then the rest of the paper you use ESL. So this is one example. Promiscuous gene expression, this is PGE. Nem sei muito bem o que significa, mas eu entendo que esse aqui é o sujeito, eu entendo os textos na base da sintaxe. Esse é o sujeito, aqui está o verbo, então PGE, PGE is essential for generating, e continua. So this is the first mention, and this is the acronym. This is the first mention, and this is the acronym. And then later on, you just use the acronym. You don't have to spell it out all over again. And you cannot use the acronym here in the first mention and not spell it out. You have to spell it out at first mention. So this is a general rule, I believe, for every language you use, and use that in your paper. And if the author you are proofreading makes a mistake like this, for example, let's suppose here TEC, and does not mention what TEC means, you could insert a comment, and ask the author. Let's suppose é necessário definir tech na primeira vez que é citado. Alguma coisa nesse sentido, ok? So this is only an example. Let me go back to what it was. Oops. Okay. Thymic epithelial cells, TEC. So this is the tip for acronyms. Confusing sentences. Why are there confusing sentences? As I said, usually if you work in this situation where the scientist, the researcher wants to publish his paper in English, the original text, the source text, is going to be discarded, is not going to be published. So there could be some badly written sentences, there could be some mistakes. For confusing sentences, well, all translations like this, you interpret the text and you rewrite it. This is the basic idea of what translating is. If you don't understand a sentence and consequently you aren't able to translate it, you query the author. Show example. Let me show you an example here. Source text, translated text. Okay. Let me see. This is one of my questions. Pressupondo que isso significa greenhouse gases, acrescentei GHG depois da primeira menção a greenhouse gases, 6 linhas acima. Favor confirmar. Acrônimos devem sempre aparecer na primeira menção a palavras ou expressão, por exemplo, por extenso. Então aqui eu vi que o autor ele colocou o acrônimo primeiro e a definição depois. Então eu entendi isso pressupondo que significa greenhouse gases. Então eu fiz essa correção e eu peço, por favor, confirmar, porque às vezes você pode fazer uma correção e mudar totalmente o texto original, né, e cometer um erro. Então eu falo sempre, por favor, confirmar. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. A junção da sentença, além dos problemas associados à manutenção da palha no canavial com o setor tem buscado, não faz muito sentido. Qual a relação do setor da segunda sentença com os problemas da primeira sentença? Então adicionei o verbo struggle. Assim, o setor
struggle with the problems and seeks to increase, deixando as duas sentenças com o mesmo sujeito. Por favor, veja se não mudei o sentido original. Então, aqui foi um problema de que o texto original estava confuso, eu interpretei, eu entendi qual era uma frase e outra, elas não combinavam, né? Independente do assunto aqui, eu não vou ficar estudando o texto aqui com vocês, mas o bottom line é o seguinte, a moral da história. Duas frases que não faziam sentido, elas não se combinavam. Então eu tentei interpretar e vi que uma, digamos, era um problema da outra, uma consequência da outra. Então eu acrescentei um verbo, ou às vezes você acrescenta um connector, por exemplo, consequently e coisas desse tipo. Mas aí, na dúvida, eu estou pedindo para ele confirmar se é isso mesmo. Aqui é síntese de clorofila e aminoácidos essenciais, ou é síntese de clorofila e síntese de aminoácidos essenciais. Então, eu estou perguntando se a síntese está relacionada tanto à clorofila quanto a aminoácidos essenciais. Se for, eu tenho que acrescentar um of aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Olha a diferença. Synthesis of chlorophyll and essential amino acids. Então, eu tenho uma coisa é síntese de clorofila, outra coisa é aminoácidos essenciais. Ou será que é síntese de clorofila e síntese de aminoácidos especiais? Eu estou perguntando para ele se é para acrescentar o of ou não. E para vocês verem, eu não entendo muito bem sobre o assunto. A minha interpretação é baseada na sintaxe das frases mesmo. Eu vou identificando sujeito, verbo, objeto e vou interpretando dessa maneira. Onde mais eu tenho alguma pergunta? O que significa NPPF? Às vezes, na comunidade acadêmica deles, não precisa fazer a explicação, mas às vezes precisa. Então, eu posso perguntar isso e o cliente falar, ai, deixa pra lá, ela que não está sabendo de nada. Então, por isso que eu pergunto, o que significa? Quer dizer, precisa ser definido ou não? Às vezes, por exemplo, DNA você não precisa definir, né? Ele existe, tem uma definição, mas você não precisa, né? É uma coisa meio que consenso na comunidade acadêmica. Enfim, geralmente a gente trabalha em Word nesse caso e vai acrescentando as perguntas, tem essa relação direta com o autor do texto original. Conforme se você não entende, vai acrescentando perguntas e vai se relacionando com ele. Eu tive uma vez um caso em que nós sentamos juntos para discutir pessoalmente, ponto a ponto, do que eu não estava entendendo do texto para poder traduzir. Bom, voltando então às dicas. Confusing sentences, well, you have to interpret. If you do not understand, you just query the author. You question the author, you add questions, okay? And then, if you interpret, you ask the author to confirm. Favor confirmar, é isso mesmo, veja se eu não mudei o sentido. Usually, these clients, they know English. They just, sometimes when they ask you to translate, it's just because they're not very, let's say, they don't have self-confidence. They're not very self-confident to write in English, so they want a professional to do it. But because they read papers in English a lot, they know vocabulary in English better than us. So that's why, in this case, for example, when I ask the author to say, favor confirmar, is that correct? It's because I'm assuming that the author knows a little bit of English, okay? So this is a type of client that is not completely ignorant in English. They are not. So you can negotiate some sentences that you don't understand. You can talk together, or you can talk to the author, and together you can come up with a solution. Some language tips.
In English, there are noun phrases. I'm going to explain what that is. Lembra que frase, em inglês, phrase, é um conjunto de duas ou mais palavras sem necessariamente, sem haver um verbo. Então, noun phrase é um phrase. Language tip é um phrase. Abstract below é um phrase. Agora, observe the abstract below. It's a sentence. No, observe the abstract below from genes and development. This is a sentence. Observe the abstract below is a clause. Quando você tem o verbo, você tem um clause, que seria uma oração. Então, phrase é um conjunto de duas palavras ou mais sem o verbo. Quando tem o verbo, você já tem a oração. Noun phrase. Language tips, por exemplo, já é um noun phrase. Ele tem como núcleo um substantivo. Então, vamos ver o que é isso. Observe the abstract below. This is the title. Affiliations are the names of the authors and the institutions where they belong. And abstract. Aneuploidy, I don't know how to pronounce these words, but I believe this is the way. The gain or loss of some or more whole chromosomes. Isso aqui é uma explicação disso. Então, está entre N dashes. N dashes, eles servem como parênteses. So, aneuploidy typically has an adverse impact on organismal fitness, manifesting conditions such as Down syndrome. A central question is whether aneuploid phenotypes are the consequences of copy number changes of a few especially harmful genes that may be present on the extra chromosome or are caused by copy number alterations of many genes that confer no observable phenotype when varied individually. Então, eu estou entendendo aqui que uma questão central é se os fenótipos de aneuploides, acho que é isso em português, eu teria que pesquisar melhor, se esses fenótipos são uma consequência de mudanças na copy number changes, de mudanças no número de cópias, of a few especially harmful genes, de alguns genes especialmente danosos. Eu teria que ver melhor essa tradução. Mas a questão é se esses fenótipos são uma consequência disso daqui, ou, olha só, você tem um whether, então você vai ter um fator ou outro. Isso é sintaxe. Então, uma questão principal é se os fenótipos são isso ou se eles são outra coisa. Então, nós usamos, we use the pluriflation defect exhibited by Budinist strains. Esse Budinist strains aqui já é um vocabulário bastante típico da área. Carrying single additional chromosomes, e aqui é uma definição, né? To distinguish between the few critical genes hypothesis and the mass action of genes hypothesis. Então, os autores usaram uma determinada metodologia para definir entre duas hipóteses. Aqui é um jargão bastante utilizado. Our results indicate. Então, às vezes, em português, você tem outras palavras aí que vai falar dos resultados. E em inglês, você pode colocar our results show, our results indicate. É um jargão, já uma frase pronta. That subtle changes in gene dosage across the chromosome can have significant phenotypic consequences. We conclude. Então, o resultado mostra isso e nós concluímos isso. In the text above, find the following phrases in English. Então, aqui são frases, olha só, são phrases, são noun phrases, defeitos na proliferação de aneuploides, mudança no número de cópias, fenótipos de aneuploides, alteração no número de cópias, defeito de proliferação,
cepas de levedura que formam brotos, hipótese de poucos genes, ou hipótese de que poucos genes são críticos, hipótese da criação em massa dos genes, ou hipótese de que os genes agem em massa e dosagem de genes. Se vocês separarem, vou mostrar aqui para vocês, mudança no número de cópias. É esse daqui, ó. Copy number changes. Fenótipos de aneuploides. Isso daqui. Alteração no número de cópias. É copy number alteration em algum momento. Aqui, copy number alterations. Defeito de proliferação. Proliferation defect. Cepas de levedura que formam brotos. Esse é o budding yeast strains. E essas hipóteses são essas daqui, ó. Few critical genes hypothesis. E a outra hipótese, mass action of genes hypothesis. E dosagem, deixa eu ver, dosagem de genes. Gene dosage. Então, se vocês repararem, em inglês, para evitar essas preposições, você muda... peraí, defeitos na eu pulei esse. Defeitos na proliferação de aneuploides. Ué, né? Defeito de proliferação é isso daqui. Só que aqui tem aneuploides. Então eu tenho que colocar aneuploid defect. Opa. Deixa eu arrumar aqui. Acho que é assim que escreve, né? Sim. Bom, para evitar essas preposições na, de, no e de, em inglês você muda de ordem, muda a ordem das palavras e evita, ao invés de colocar defect, on or off, the proliferation of aneuploid. Então, essa é a última palavra, essa do meio, essa é a primeira, fica proliferation aneuploid defect. Ou mudança no número de cópias, mudança de número de cópias, copy number changes, instead of changes in the number of copies. Por que aqui é plural e por que aqui é singular? Porque aqui ele se transforma em adjetivo. É o mesmo caso, por exemplo, deixa eu abrir um novo. Quando você fala the 5-year-old boy, você não coloca years old, porque aqui ele se transforma num adjetivo e adjetivo não tem plural. Então, não é copies number changes, é copy number changes, quer dizer, ele se transforma em adjetivo, então ele não tem plural. Se fosse na ordem igual do português, aí seria plural. Changes in the number of copies. E aí, para você evitar in the, of, simplesmente muda copy number changes. Isso a gente aprende só através de muito exercício, muita prática. E também muita leitura, porque você vai se familiarizando com essas palavras. Não nessa área, não necessariamente nessa área, né? Mas da nossa área, por exemplo, a gente já está familiarizado com muitas
palavras desse tipo, a gente nem percebe que a gente já se familiarizou com elas. Aqui, fenótipos de aneuploids, em vez de phenotypes of, então, aneuploid phenotypes. Alterações no número de cópias, igual em cima, né? Ao invés de alterations, ao invés de changes, é alterations, mas é a mesma coisa. Defeito de proliferação, também, né? Ao invés de defect in proliferation, proliferation defect. Esse é também é meio que fixo, Buddinist strains. E aqui, hipótese de poucos genes críticos. Então a gente fala hipótese de, hipótese sobre ou algo desse tipo em português. Em inglês você coloca o hypothesis no final. Então, few critical genes hypothesis, mass action of genes hypothesis. Ao invés de dosage of genes, gene dosage. Então você vai eliminando esses de, essas preposições todas. Em geral, um texto traduzido do português para o inglês, ele fica menor. O inglês ele é mais sucinto. É uma língua que, se você traduzir do português para o inglês e o inglês ficar maior ou do mesmo tamanho, provavelmente você fez algum erro, tá deixando as frases de uma maneira bem aportuguesada ainda. Bom, isso é para mostrar para vocês essa flexibilidade na língua inglesa, mas isso a gente consegue através de bastante leitura e bastante exercício. Aqui é só uma dica por enquanto, mas ainda até o final do semestre nós vamos fazer, vai aparecer muito disso nas traduções. Observe the phrases above. Are they formed by adjectives plus nouns or nouns plus nouns? Is apostrophe S used, indicating possession? Não. Vamos pegar esse aqui que é mais simples. Dosagem de genes. Não é genes dosage. Igual a gente fala assim, a bolsa... Deixa eu pensar aqui. A bolsa da aluna. Aí você vai colocar assim, the student's bolsa pode ser backpack ou bag, eu vou colocar bag, the student's bag. Por que aqui tem um apóstrofo S e aqui não tem? Porque o apóstrofo S ele indica posse, não é um noun phrase dessa maneira assim, que é formado, aqui ele é formado de noun plus nouns. Então, por exemplo, dosagem de genes, gene dosage, você muda de posição e tira a preposição. É muito diferente de você usar o apóstrofo S, porque isso significa posse. É the bag that belongs to the student. Não é o caso aqui that the gene that belongs to the dosage. There is no belonging relation here. É por isso que o apóstrofo S ele tem essa relação de pertencimento, que não é o caso de nenhum desses exemplos. Aqui nós temos noun phrases. These are noun phrases. They are not possession. É por isso que você muda de posição e não coloca apóstrofo S, porque você olha, isso aqui não é posse. Tá? Por mais que eu não entenda do assunto, eu sei que não é posse. Quer dizer, não é que o gene possui uma dosagem, possui de posse mesmo, a dosagem que pertence ao gene. Não é o caso. Eles são noun phrases e não são o caso de possession. Próxima dica, hyphenated adjectives. Isso também a gente aprende com muita prática. Na nossa área, um muito simples, por exemplo, English speaking countries, países que falam inglês. Então, isso é um hyphenated adjective. É muito comum, a gente consegue perceber isso mais facilmente. Vai aparecer muito disso nos textos científicos. Olha alguns exemplos. Protein coding genes são genes que codificam proteína. Se você não colocar o hífen, fica proteína codificando o gene. Você muda
o sentido. A mesma coisa aqui, muda o sentido, mas também fica sem sentido nenhum, né? Se você tirar o hífen, fica o quê? Inglês falando países. E não é isso, né? Não faz nem sentido isso. O que mais aqui? Tissue restricted genes. São genes restritos ao tecido. Air expression dependent transcript levels. São níveis de transcritos que são dependentes do air expression. Esse dependent é muito comum. Você coloca do que é isso que depende disso, e não o contrário. Então, é air expression dependent, esse é o adjetivo. Então, você tem os níveis de transcritos que dependem da expressão aire, air, não sei. Então, genes que codificam proteínas, ou genes codificadores de proteína, na tradução, na verdade, que fica mais bonita, é protein coding genes. Genes restritos ao tecidos, tissue restricted genes. Níveis de transcritos, e transcrito significa molécula de RNA, eu coloquei essa nota de rodapé porque eu mesmo não sabia e fui procurar. Então, níveis de transcritos dependentes ou que dependem da expressão de ARE seria Air Expression Dependent Transcript Levels. Então, essa é a mesma lógica, se nós pegarmos alguma coisa da nossa área, é a mesma lógica disso daqui. Vai aparecer bastante também nos textos em inglês. Não sei se nos nossos textos, no texto que eu vou dar agora vai aparecer, mas vocês já têm isso em mente. Hyphenated adjectives, teve bastante exercício em morfologia e sintaxe. Transposition, verbs in English, nouns in Portuguese. Transposition is a translation technique that means when you change the, for example, from verb to noun, from noun to verb, from adjective to noun. Então, quando você muda essa classe gramatical de palavras, se chama transposição. Em inglês, é muito mais comum o verbo, e em português fica mais bonito, mais chique usar o substantivo. Vou dar alguns exemplos aqui. Isso já vai aparecer bastante já nas traduções que vocês vão fazer. Source text. A cana-de-açúcar é responsável pela geração de 1 milhão de empregos diretos e 3,6 milhões de indiretos no Brasil. Então, em português, é mais bonito você falar responsável pela geração e não responsável por gerar. Também pode ser, não está errado não, eu estou dizendo que é mais comum usar o substantivo. Em inglês, é mais comum usar o verbo para eliminar as preposições. Então, olha só, sugarcane is responsible for generating e não for the generation of. Então, você elimina o the, você elimina o of e você coloca o verbo. Responsible for generating. Lembrando que é responsible for, então a preposição que rege responsible é o for e depois de for você tem que usar ing. In scientific texts, you should change nouns to verbs. You should. Not that you must, but you should. It sounds more natural. Let's see some other examples. Modificações foram feitas na planta. Você não fala modifications were done. Aliás, é muito comum em português esse negócio de foi feito, foi feito, foi feito. Ao invés de você usar o foi feito, você pega o substantivo e transforma num verbo. Então, the plant was modified. Not modifications were done to the plant. Esse modifications were done to the plant, ele soa muito português ainda. Então, the plant was modified. Em português, quando se fala que foram feitas análises dos dados, você fala que os dados foram analisados. Então, assim, ó, foram feitas análises dos dados.
data were analyzed, ou data was analyzed. Data, ele pode ser plural ou singular, tá? Na editora para a qual eu trabalhei, eles mandavam a gente colocar plural sempre, uma questão de padronização, para que todos os textos ficassem sempre com o plural, mas ele gramaticalmente tanto faz. Então, data were analyzed or data was analyzed. Ao invés de falar que analysis were done, analysis of data were done. Então, você não vai falar analysis of data were done, você fala data were analyzed. Agora, gente, muita atenção ao spelling. Analysis is a singular noun. Analysis, com E, is a plural noun. Analyze, com Z, is a verb. Analyzes, com Z e S, é o verbo na terceira pessoa. He analyzes. Isso daqui não existe. Com Z e com I. Então, tem essas 4 formas. Prestem atenção. Esse American English, o British English tem algumas diferenças, mas eu não me lembro. Se eu não me engano, British English Analysis, o substantivo é com Z, mas eu não tô lembrada não. Eu trabalhei na editora mais com American Spelling, então eu sou mais... eu conheço muito mais American Spelling, mas prestem muita atenção nisso, hein? Inversions, this is very important in your writings in English. Observe the inversion foram feitas, which is very common in Portuguese. Source text. Todavia, ao longo do ciclo fenológico, ocorre aumento proporcional. Então, aumento proporcional ocorre. O verbo veio antes do sujeito porque o sujeito ele é longo, ele tem algumas adições aqui. Aumento do N derivado de matéria orgânica do solo em detrimento do N fertilizante. Nanana. Então, é mais fácil você colocar o verbo antes do sujeito, mas em inglês isso não existe. A não ser em pergunta, né? Claro. Você não pode colocar occurs an increase. Você não pode falar isso. Você tem que falar que an increase occurs. E aí você tem que analisar se dá certo com o resto do texto. Então, translated text ficou assim. However, during phenological cycle, N derived from soil organic matter, when compared with the one from N fertilizer, proportionally increases. Então, aqui o sujeito ficou N derived from soil organic matter, proportionally increases, com uma clause inserida entre o sujeito e o seu verbo. Aqui não só houve inversão, como transposition. Ao invés de falar aumento, ocorre, eu coloquei aumenta. Aumento proporcional ocorre, eu coloquei que aumenta proporcionalmente. Então, ao invés de substantivo, coloquei o verbo, porque soa mais natural. Então, é o aumento do N derivado da matéria orgânica. Então, tá aqui, o N derivado da matéria orgânica aumenta, ok? Proporcionalmente, né? Aumento proporcional. Então, aqui ocorre aumento proporcional do N derivado de matéria orgânica, então eu coloquei N derivado de matéria orgânica, aumenta proporcionalmente. O que eu não poderia falar é occur an increase, porque se você tem um occur aqui, quem que é o sujeito? Tem que ter um sujeito antes do verbo. Não existe ocorre aumento, occur an increase. Isso não existe em português. Prestem muita atenção nessa questão. Source text. Para parametrização e validação foram utilizados dados independentes. Aqui também você tem que colocar em português, em inglês, que dados independentes foram utilizados, tá? Eu coloquei 3 opções e vamos lá, porque, de novo, o sujeito, ele é muito longo, é dados independentes de produção de matéria seca da parte aérea de 3 experimentos conduzidos nessas datas aqui. 2001, 2002, 2009, 2010, 2011, 2012. Então, vamos ver as 3 alternativas. O que eu tenho que falar é independent data were used.
tá? Eu não posso falar were used independent data. Eu não posso falar isso. Were used independent data. Eu tenho que falar independent data were used. Só que daí eu tenho que lidar com todo esse resto aqui da frase, da sentença, né? da oração. Translated text. For parameterization and validation. Nossa, eu não sei falar isso aqui não. Independent data showing root dry matter production from 3 experiments conducted in these dates under irrigated and dry land conditions were used. Então eu coloquei esse sujeito enorme e o predicado no final, were used. Isso está correto, mas não ficou muito bonitinho não. Mas está correto. Você pode ter um sujeito enorme e depois were used, o predicado no final. Por isso que em português a gente coloca esse were used no começo, justamente para não ficar com esse sujeito muito grandão e lá no final fica foram usados, foram utilizados aqui, né? Então algumas outras opções são independent data were used e depois eu coloco um pronome relativo aqui, which, e continuo. Ou então, we used independent data. Você pode acrescentar o nós. Sim, pode ser usado em inglês. O nós, dizem que textos acadêmicos você não tem que usar voz passiva, né? Os dados foram utilizados, ao invés de falar nós utilizamos. Em inglês é muito comum usar o we, principalmente se você está falando da parte metodológica, que foram os autores que fizeram aquilo, nós fizemos isso, nós concluímos aquilo. Sim, você pode usar o we, não tem problema nenhum. Então aqui é um jeito de você resolver esse problema de um sujeito muito longo, que é independent data showing this were used. E aí você pode transformar um sujeito, você pode fazer uma voz ativa e falar nós usamos. We used independent data showing, e daí todo esse resto aqui, né, que é should dry matter production. Olha aqui o noun phrase, produção de matéria, o que mesmo? Produção de matéria seca. Então, ao invés de falar production of should dry matter, eu coloquei should dry matter production. Isso aqui, obviamente, eu procurei no Google acadêmico, eu não sabia o que era matéria seca. Mas, ao invés de falar production of, isso aqui é do assunto anterior, tá? O noun phrase lá, para a gente evitar aqui em cima, para a gente evitar o the production of dry matter, fala dry matter production. Bom, voltando à inversão. Então aqui eu dei 3 alternativas. Uma, colocar aquele sujeito enorme com o predicado no final. Colocar um pronome relativo which, independent data were used, which show, quer dizer, são os dados que mostram, né, which show, inclusive esse show não estava no texto original, mas a tradução é sempre uma reescrita, não tem problema, né, você acrescentar algumas coisas para deixar a frase mais clara. Então, independent data were used, which show, dados que mostram isso daqui. Ou então, transformar em voz ativa, we used independent data. E depois todo o resto. Outro exemplo de inversão. Predominam pastagens. Você tem que falar que pastagens predominam. Você não pode falar predominate in Brazil pastures. Isso é português ainda. Você não traduziu para o inglês. Então, eu coloquei pastures, porque são pastagens cultivadas em condição de cerqueiro. Quer dizer, por isso que em português a gente coloca o verbo antes, porque o sujeito ele é muito longo, pastagens cultivadas em condições de cerqueiro predominam. Então, quando o sujeito é longo, é comum a gente colocar o verbo antes. Mas como em inglês isso não é possível, você tem que lidar com isso. Um sujeito longo e o verbo depois. Pastures cultivated under dry land conditions
are predominant in Brazil. Ao invés de predomina, eu coloquei predominante, são predominantes porque, na verdade, porque eu achei que soou melhor do que predominate in Brazil. Mas essa é uma escolha subjetiva, tá? A questão principal é, o sujeito tem que vir antes do verbo. Pastures cultivated under dryland conditions. Pastagens cultivadas em condições de sequeiro. Também condições de sequeiro, procurei no Google Acadêmico, eu não sabia o que era, não. E depois o adjunto adverbial de lugar fica no final, porque fica melhor, tá? Ao invés de colocar em Brazil aqui no meio, como foi aqui em português, em inglês fica melhor no final aqui. Depois o que ressalta, which highlights, e aí continua uma tradução um pouco mais literal. Bom, e aqui vocês têm 2 exercícios para fazer. Um deles é uma tradução para o inglês. Vão aparecer algumas dessas questões apontadas nessas dicas. Podem aparecer ou não. E esse é um proofreading. Eu já destaquei em vermelho os problemas. A maioria aqui é problema de inversão, e eu vou até fazer o primeiro junto com vocês. A maioria é problema de inversão. Esse é um problema de acronyms. Volta lá nos acronyms e vê qual é o problema. Inversão é o seguinte. Aqui em português seria pouco se sabe sobre tal coisa. Pouco se sabe. Então eu coloquei it is known little about. Acontece que o pouco se sabe não é it is known little. É little is known, e você tira o it. Little is known about, deixa eu voltar para o erro, porque vocês vão fazer depois no exercício. Lembrando sempre que, eu vou voltar lá no ocorre, cadê? Ocorre aumento proporcional. Deixa eu colocar aqui. Ocorre aumento proporcional. Aí a gente está pensando em português e coloca lá occurs, occurs a proportional increase. E continua. Aí eu falo, mas não pode colocar um verbo aqui sem um sujeito, né? Seria increase occurs, embora lá a minha tradução tenha ficado diferente. Mas assim, aí você fala, então tá, então deixa eu resolver o problema, eu vou colocar um it aqui. Não é isso, porque o it não é o sujeito está aqui, ó, increase que é o sujeito, que é o aumento que ocorre, tá? É que eu mudei lá e coloquei aumenta, né? Ao invés de ocorre aumenta, eu coloquei aumenta. Mas deixa eu lidar com essa frase aqui. Então, não é isso, não é só colocar um it na frente, é isso daqui, né? A propor, peraí, isso aqui também faz parte do sujeito. Então, é isso daqui. Prestem atenção que, às vezes, você, para consertar um erro, coloca um it na frente. E não é o caso. Então, aqui, eu coloquei it em tudo e tá tudo errado, tá? Não tem sujeito? É apresentado um Robust Computational Framework. É apresentado, então eu coloco um it na frente, porque eu não posso colocar is presented. Né? Esse é um erro, já estou falando aqui onde que está o erro, ok? Então, não coloque um it para resolver o problema de um verbo sem sujeito. Provavelmente, o verbo não está sem sujeito, provavelmente o sujeito está depois dele. Então, preste atenção que pode ser um caso de inversão. E esse é um caso muito, muito comum em português, quando a gente vai traduzir para o inglês, ou quando a gente vai escrever o nosso próprio texto, o nosso TCC mesmo, a gente está pensando em português. E pior, acontecem muitos erros. Você, às vezes, pega um erro quer dizer, o texto original está com erro, porque, como eu disse, não é um texto que vai ser publicado. Então, por exemplo, foi feito a análise dos dados, sei lá. Tá errado, porque a análise é feminina, foi feita a análise. Então, a gente coloca o verbo antes, a gente esquece muitas vezes esquece de concordar com o que vem antes. Isso é uma dica para o português, no caso. Eu já vi muito isso.
ocorre problemas. Nossa, o que eu escrevi aqui? Ocorre problemas. Não, problemas ocorrem, né? Então, quando a gente coloca o verbo antes, a gente geralmente coloca no masculino singular. Aqui foi feito análises de dados. Isso é muito comum a gente pegar esse tipo de erro. E eu estou falando de erro cometido por pessoas, né, educated people. Eu não estou falando do erro do tipo não vai. É aquela coisa que a pessoa não percebe mesmo. Então, é uma dica para vocês também. Escrevendo em português ou pensando em português, o que acontece aqui? A pessoa vai pensar em português e vai fazer It was done analysis. Totalmente errado. Nada a ver. Eu vou colocar até no plural, tá? Ah, não, é plural? Ah, então é plural. Então é they were done. Não, piorou. They were done analysis não faz sentido. É analysis were. Vou dar uma dica. Ao invés de done, eu gosto de conducted. Fica mais bonito, tá? Analysis were conducted. Ou alguma coisa foi analisada, né? Pode ser também. Mas colocar um it na frente, ou não é plural, coloca um they, você não está resolvendo o problema, porque aqui foram feitas análises, análises foram feitas. Se você coloca um it na frente, você não resolveu o problema. Ocorrem problemas, aí você coloca occur problems. Não pode, porque aqui não tem sujeito. Não tem sujeito, vou colocar um it. Pronto, não resolveu, porque o sujeito não é it, o sujeito é problemas, ok? Então essa é uma dica porque nós mesmos erramos quando nós vamos escrever nossos textos. Esse é um erro comum entre educated people também. Nós encontramos erros desse tipo em textos que nós vamos traduzir, e eu estou falando de cientistas, tá? Passa batido mesmo. E na hora de traduzir ou de produzir seu próprio texto em inglês, prestem atenção nisso. Não é só colocar um it na frente, vocês não resolvem o problema. Então, esse exercício é sobre isso, é sobre inversão e um sobre acronyms. E aqui uma tradução para vocês praticarem. Não é ainda do relatório, tá? Isso daqui é só um exercício, é um warm-up exercise. Bom, vocês têm uma semana para fazerem e depois eu gravo um answer key e também vou corrigir de cada um. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até mais!